esperar de um filme que comemora os 100 anos da Disney? Uma animação que pretende homenagear todo o seu legado, mas trazer algumas coisas novas. Será que o Wish realiza o desejo de todos? Olá, seja bem-vindo ao No Limites Zumbis, eu sou a Nath. Vem aqui pra gente conversar sobre esse lançamento que chega dia 4 de janeiro nos cinemas. O Wish já lançou lá fora há algum tempo, mas ele chega aqui no Brasil para preencher esse período de férias escolares, onde a família está com as crianças em casa e precisa de uma produção que levem todos aí para o cinema. E o Wish tem essa característica bem agregadora, de encher o coraçãozinho de amor, mas eu acho que é principalmente por um motivo, apesar de ter duas coisas que me agradam muito nesse filme, mas uma delas é os easter eggs das produções da Disney ao longo desses 100 anos, né? Desde 1924, com seus primeiros curtas, né? Em 37, com seu primeiro longa, que é Branca de Neve, até a gente chegar agora com o Wish fazendo essa grande homenagem tanto às suas personagens, às suas princesas, aos seus vilões, a magia que a Disney criou ao longo desse século. E isso carrega um peso, né? Em pensar que é um filme que é para isso, que é uma comemoração, que é uma festividade. E a gente vai ter nesse reino chamado Rosas uma garota, uma adolescente que vai enfrentar ali o magnânimo rei e tentar liberar os desejos da população, entender qual é o seu desejo, o que desejar realmente significa para nós. Então a mensagem realmente é muito bonita. Ele vai falar com a gente sobre isso, que somos responsáveis pelos nossos desejos, que apenas nós podemos lutar por eles, né? E desejos, eles podem modificar ao longo do tempo. Um desejo que você tinha há 10 anos atrás pode não ser o mesmo desejo que você tem hoje. Então, ele tem essa temática muito filosófica, muito humana de conversar sobre isso, que é um princípio tão básico, né? É o que fez a humanidade basicamente evoluir, se a gente pode dizer assim, o mundo do jeito que tá, eu não diria que a gente evoluiu, mas que faz a gente caminhar dia após dia atrás dos nossos desejos. E o Wish pretende trazer isso com a sua protagonista, que é a Aisha, essa garota de 17 anos, que vive muito feliz, né, no Reino das Rosas, que tem o seu avô, a sua mãe, que perdeu muito cedo seu pai, mas mesmo assim isso não fez com que ela ficasse amargurada ou rancorosa. Ela traz lições importantes desse tempo que o pai estava vivo e ela pretende ser a aprendiz do Rei Magnífico, né, que é quem criou aquele reinado para proteger todos a partir do momento em que ele, digamos, coleta o desejo de cada morador do seu reino e guarda eles, né? E de tempos em tempos sorteia um desejo para ser realizado. A premissa é muito boa, realmente. Isso a gente não pode negar. A história, ela envolve nisso. A Aisha, ela é encantadora, mas eu digo para vocês que ela é bem esquecível. Eu saí do filme sem lembrar o nome dela. Até mesmo o ponto cômico, que é o Valentino, que é a cabrinha ali, o cabritinho que acompanha ela, ele não é tão simpático. Tu não imagina um bonequinho, um ursinho dele, sabe? Ele dá uma certa graça, dá. Ele tem umas sacadinhas divertidas, tem. Mas como um animalzinho que está sempre com a sua protagonista, como a maioria dos filmes da Disney, ele é o mais esquecível de todos, infelizmente. Apesar dele ter o seu visual muito bonitinho, porque ele é um cabritinho, uma cabrinha, um cabrito, é um cabritinho fofo, acaba não acrescentando em muita coisa. A magia que vai ajudar a nossa protagonista, que é uma estrela, e o nome da estrela
é estrela. E aí que tá a questão, a partir do momento que a Aisha percebe que o magnífico não é tão magnífico assim e que os desejos de muitos ele não vai realizar por puro capricho, maldade ou medo. Então esse vilão ele é construído assim com muitas características, né, de que a gente vê em muitos dos vilões da Disney e bem clichê, sabe? Não tem muita coisa que a gente veja ele originalmente, tá? Ele é uma mistura de vários vilões, várias vilãs, e ele vai se mostrar realmente egoísta. E quando ela percebe isso, ela vai tentar salvar esses desejos, né, do castelo lá do Magnífico para devolver para as pessoas. E é quando surge essa estrela realmente para ajudá-la. Mas parece que falta uma ação ou envolvimento em relação à estrela Aisha e tudo o que vai acontecer nessa luta contra, né, este vilão e tentar buscar pegar esses desejos de volta e distribuir para a população. Essa tirania de posse que esse vilão tem é a luta que a Aisha vai tentar ali desmascarar e revelar para todos o que o rei estava fazendo. Então, ela usa isso e ao longo do filme a gente vai ter canções, canções até bem familiares com algumas clássicas, a gente vai ter o elemento dos animais falantes, vai ter muitas e muitas, que nem eu disse, o legal é tu pegar as referências, tu assistir o filme para pegar cada coisinha dos filmes que tu ama da Disney, vai ter muita coisa em relação à Branca de Neve, exatamente por ser o primeiro longa da Disney, eles trazem os sete anões, representados pelos amigos da Aisha. Então, tu vai ver lá os amigos da Aisha da cozinha do castelo, que eles são realmente, cada um tem uma característica bem parecida com os sete anões. A própria Aisha falando com os animais, quando surge, a gente vai ter a característica e algumas coisas envolvendo o símbolo, né, que é o Mickey Mouse, tanto uma pena tentando desenhar o contorno ali famoso do Mickey Mouse, das orelhinhas, como a própria face ali da estrela. Fantasia, né, que é um dos filmes aí que o Alessandro é o preferido dele e tem muita gente que gosta. Então, o Aprendiz de Feiticeiro vem da Aisha querendo ser a nova aprendiz do Magnífico, porque ele durante muitos anos ele se tornou esse mago muito poderoso, esse mágico muito poderoso, e ela quer ser aprendiz dele, e como que isso vai se relacionar, e no final ela, né, também adquirindo esses poderes mágicos, essa magia, basicamente quase de uma fada madrinha, e vai trazer bastante. Então ele pega muito dos clássicos de Peter Pan, a gente vai ter também dos recentes como Zootopia, numa frase muito boa ali do Valentino, né, que é a nossa cabrinha, bode. Robin Hood, Bambi, Cinderela, clássico, sabe quando é Cinderela? Vestidinho, troca. É, tem. É perfeito. Isso que é legal no filme. Pra você que é fã, é claro que ele vai ser nostálgico. Eu fiquei encantada ao assistir, a querer ver como eles faziam essas conexões e como tudo aquilo encaixava na história. Ah, não de uma maneira, sabe, exagerada. Eles conseguiram encaixar essas referências de uma maneira bem orgânica na história que eles estavam contando. Que é desse rei mágico, que esse rei magnífico é o único que pode usar magia, mas aí a gente percebe com a ousadia da Aisha que, né, todo mundo tem magia dentro de si e aquele reino se transforma. Isso é bacana. E daí eu disse que eu tinha duas coisas que eu gostava, que é essas referências, e o que traz uma teoria aí minha. Deve ter essa teoria aí por aí também, mas eu saí do filme pensando muito nisso, de que
eles construíram esse Reino das Rosas com todas essas referências, tanto das histórias que a gente conhece, de como os animais começaram a falar, a questão da fada madrinha, o espelho mágico da rainha má. Este reino, a história deste reino foi construída para ser a precursora de todas as outras histórias. A gente sabe que os filmes da Disney, suas histórias sempre se passam, às vezes, em lugares diferentes, mas é como se aquele fosse o berço. O Reino das Rosas e tudo que aconteceu nesse filme foi o que deu estopim para todos esses outros universos que a gente vai conhecer. Por isso, dos animais falantes, né, nos filmes, da maioria dos filmes da Disney, a questão toda da magia ser tão importante, é como se Wish fosse o marco zero das histórias da Disney. Tá? Como se estivessem, ó, essa é a origem de tudo que a gente viu ao longo dos 100 anos. Como se eles colocassem neste mesmo universo, nessa mesma origem, vendo tudo que a gente veria depois. Então acaba sendo interessante, sabe? Tudo que foi espalhado por essas histórias teve origem lá no Reino das Rosas, lá com o Ishi, com a Aisha e tudo que aconteceu, que a gente vai ver. E daí acaba sendo uma história mais interessante quando a gente pensa por essa premissa, que ele é o marco zero das histórias. Mas aí é questão de teoria, é questão de como fã a gente ficar criando coisas, justificando coisas. Mas no final, realmente, é que o Ishi não é marcante, tá? Ele é sim uma grande homenagem, ele serve para ser isso, ele representa tudo e todas as suas princesas, os seus vilões e vilãs, todos os seus mundos criados, tudo que saiu daquelas caixinhas que a gente conheceu ao longo de 100 anos. Mas é muito esquecível. E um filme para ser a comemoração de 100 anos ser esquecível acaba sendo um pouco triste. Mas é uma ótima opção. As crianças com certeza vai ter momentos ali de curtir, até porque tem um bode falante, tem todo o rolê da estrelinha que lembra muito a estrela lá do Mario Bros, a estrela depressiva. Não depressiva, mas realista, talvez. E é uma clássica história de realização de desejos, de correr atrás. Então a mensagem é boa e fica aí. Eu acho que vale a pena você ir assistir, se tiver a criançada, aquele dia de calor, onde o shopping é muito bem-vindo, né? Uma sala de cinema, não precisa ser dentro do shopping, é gostosinho, é uma opção. Mas das animações que estão chegando agora em janeiro, não sei se é a melhor. Talvez, sinceramente, você se divirta mais assistindo quando chegar na Disney Plus. Se você já assistiu, gostou, não gostou, pegou alguma referência que te deixou assim maravilhado, gostou dessa minha teoria de que a história de Wish é um marco zero de que tudo que vai acontecer depois nas histórias da Disney, me conte aqui. Não esqueça de deixar o likezinho e se inscrever no canal, que eu sempre venho falar de todos os lançamentos que estão chegando no cinema. Beijos!